Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. É o tema do controle de constitucionalidade. Então, nesse novo formato, o controle de constitucionalidade com certeza vai aparecer, e não tenha dúvida disso. Então, vamos falar um pouquinho sobre o controle de constitucionalidade aí, como o tema 2 aí dos temas que eu escolhi. Bom, primeira coisa importante é que eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre o que nós chamamos de jurisdição constitucional forte, a Strong Judicial Review, que tem aí como grandes matrizes, né, a matriz norte-americana, a matriz austríaca e a matriz francesa. É claro que existe também o que nós chamamos de jurisdição constitucional fraca, né? E é uma novidade, eu falo muito no meu livro sobre a jurisdição constitucional fraca, que tem lá como países, né, desse sistema de jurisdição constitucional fraca, o Canadá, a Inglaterra, a Nova Zelândia, mas eu aposto na prova na jurisdição constitucional tradicional, que é a jurisdição constitucional forte, aí, que tem aí como grandes sistemas ou matrizes os Estados Unidos e a Áustria, pela perspectiva do sistema judicial, e a França, pela perspectiva do sistema de controle político de constitucionalidade. Então, vamos falar um pouquinho dessa jurisdição constitucional forte, né? E desses grandes sistemas ou matrizes. Bom, nós temos a matriz norte-americana, que deriva aí do Chief Justice Marshall, né, no famoso julgamento de Marbury versus Madison em 1803, ainda no século XIX, nos Estados Unidos, com o juiz Marshall, né, com Justice Marshall. E essa matriz é uma matriz de sistema de controle judicial, é uma matriz de controle judicial de constitucionalidade, é um controle difuso, concreto, né, porque todos os juízes controlam a constitucionalidade sempre em casos concretos, pela via de exceção e pela via incidental, né, que esse controle é realizado. E nós temos aí processos, então, que são chamados aqui no Brasil de processos subjetivos, né, o nome que nós damos aqui no Brasil para esse tipo de controle difuso concreto, que é feito em casos concretos, pela via de exceção e pela via ou modo incidental. Muito bem. Nós temos, e aí sempre bom lembrar do Justice, né, Marshall, que é o cara aqui, que é o artífice aqui desse primeiro grande sistema de controle de constitucionalidade moderno, de judicial review, com essa matriz norte-americana, inaugurada, então, em Marbury versus Madison, pelo Marshall, em 1803. Nós vamos ter também a matriz austríaca, derivada aí da Constituição da Áustria, de 1920. Também é um sistema de controle judicial, de matriz judicial, né? Constituição da Áustria, de outubro de 1920, e o grande artífice aí não é o Marshall, né? O grande artífice aqui é o Hans Kelsen. Pode aparecer o nome dele na prova, é o Hans Kelsen. Nós vamos ter um controle de matriz aí judicial também, chamado de controle concentrado em abstrato. Por quê? Nós vamos ter só um único órgão para controlar a constitucionalidade, para dizer se leis são inconstitucionais ou não. Esse órgão aí é um órgão de cúpula, né? Um órgão máximo aí chamado Tribunal ou Corte Constitucional. E então, o controle é concentrado só no Tribunal ou Corte Constitucional, e é um controle concentrado em abstrato. Por quê? Porque é sobre leis em tese, né? Então, há uma provocação à Corte Constitucional ou Tribunal Constitucional, como queira, por legitimados previstos na Constituição, e o Tribunal ou Corte Constitucional analisa se leis em tese do ordenamento contrariam ou não a Constituição. Veja que não há caso concreto, não há case, não há aqui lide, contraditório, partes, né? Ou seja, estamos diante de um controle que se dá concentrado em abstrato sobre leis em tese do ordenamento,
pela via da ação, não é pela via da exceção, e pela via principal, né? Ou seja, a questão principal aqui, o ator, a atriz principal aqui, é o controle de constitucionalidade que é feito aí por esse Tribunal Constitucional, por essa Corte Constitucional, de forma direta, por uma provocação aí de um legitimado previsto na Constituição. Foi assim que foi pensado na Áustria, lá em 1920, e nós temos, então, um controle concentrado em abstrato sobre leis em tese, pela via da ação, pela via principal, não é pela via incidental, como no caso da matriz norte-americana, né? Pela via da ação, pela via principal, através de um processo chamado de processo objetivo, porque é um processo que não tem lide, né? Não tem pretensões resistidas, não tem partes, não tem contraditório. Então, a doutrina brasileira aqui, derivada aí da doutrina alemã, vai chamar esse processo de processo objetivo. Muito bem. Nós temos também a matriz francesa, que aí é um sistema de controle político de constitucionalidade. A matriz francesa é a mais recente dessas grandes matrizes, da Constituição da França de 1958. E quem vai fazer o controle de constitucionalidade é o Conselho Constitucional. Esse órgão é um órgão político, não tem juízes, não tem uma derivação aí, que envolve uma perspectiva judicial. Esse órgão é composto por 9 membros, 3 indicados pelo presidente da República, 3 pela Assembleia Nacional, que lá é a Câmara dos Deputados da França, chama Assembleia Nacional, 3 pelo Senado francês, são 9 membros, com mandato de 9 anos. Esses 9 membros, né, todos aí são membros aí políticos, né, o órgão é político, mas todos os ex-presidentes também podem fazer parte do Conselho Constitucional, e eles vão controlar a constitucionalidade das leis da França. Esse controle, tradicionalmente, é um controle preventivo, antes da lei ou tratado internacional entrar no ordenamento jurídico francês, mas esse controle também pode ser repressivo, à luz lá do artigo 37.2 da Constituição da França, ou também da exceção de inconstitucionalidade que passa a existir na França com a reforma de 2003, né? Ou seja, a Corte de Cassação e o Conselho de Estado podem provocar o Conselho Constitucional em relação a casos concretos que lá estão, tanto o Conselho de Estado quanto na Corte de Cassação, e eles podem provocar o Conselho Constitucional, tá? Para que ele analise se leis que são objeto dos casos concretos que estão no Conselho de Estado ou na Corte de Cassação, o Conselho de Estado é o órgão máximo, né, de apreciação administrativa, e a Corte de Cassação aqui é o órgão máximo de apreciação civil e penal. Casos concretos que lá estão, eles podem parar esses casos, provocar o Conselho Constitucional para que o Conselho diga se leis que são objeto de casos concretos que estão aí, nessas duas cortes, né, o Conselho de Estado e a Corte de Cassação, são constitucionais ou não. Aí o Conselho vai dizer, e vai dizer, então, vai apreciar, então, sobre leis que já estão no ordenamento. Então, tem também um controle repressivo. Muito bem, mas, tradicionalmente, o controle é um controle preventivo, esse controle de viés político. Lá na França, né, no Conselho Constitucional. Muito bem, então nós temos aí as grandes matrizes, podem cair. Matriz norte-americana, Marbury versus Madison, Justice Marshall, né, o juiz aqui, o Chief Justice Marshall, tem que lembrar o nome dele, controle difuso concreto pela via de exceção e via incidental. Nós temos a matriz austríaca, tem que lembrar o nome do Kelsen, controle concentrado em abstrato pela via da ação e via principal. O processo tem uma perspectiva subjetiva, a matriz norte-americana, e o outro processo, como nós falamos aqui no Brasil, tem uma perspectiva objetiva, né? No caso da matriz austríaca, que vai, claro, desaguar também no controle alemão, no italiano, no português, no espanhol, todos vão derivar aí da matriz austríaca, né? O modelo europeu aí de matriz judicial. Nós temos também a matriz aí do sistema de controle político francês lá do Conselho Constitucional, derivado da Constituição da França de 1958. Muito bem, são as matrizes, né? O Brasil, ora, o Brasil, ele tem como regra um controle judicial de constitucionalidade, né? Como regra, um controle judicial, um controle feito aí pelo Poder Judiciário desde a Constituição de 1891. E sempre vou lembrar que a Constituição nossa de 1824 não tinha controle de constitucionalidade. Não tinha porque nós tínhamos 4 poderes, tinha lá o poder moderador, e com isso não existia controle de constitucionalidade, tá? Com quatro poderes, né? O judiciário,
legislativo, executivo e o poder moderador, lá com Dom Pedro I, no primeiro momento, né? Então não tinha controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade no Brasil surge com a Constituição de 1891. Aparece primeiro na Constituição Provisória de 1890, mas provisória, enfim, não interessa para nós, a Constituição mesmo, fevereiro de 1891. E nessa Constituição nós vamos ter, né, a matriz norte-americana aí sendo copiada no Brasil. Nós vamos copiar, enfim, quase tudo dos Estados Unidos, né, o federalismo, a república e a matriz do controle difuso concreto também. Muito bem. Então, o Brasil ele vai ter, desde a Constituição de 1891, um sistema de controle judicial. Vai ser o sistema tradicional do Brasil. Começa com o controle difuso concreto e depois aparece o controle concentrado também no Brasil, a partir de ações aí que vão fazer parte do controle concentrado, né? Nós vamos ter a representação de inconstitucionalidade interventiva e depois, na década de 60, né, com a emenda 16 em 65, a famosa ação direta de inconstitucionalidade, aí um controle concentrado bem vigoroso, né, com a famosa ADI, ou ADIM, como queiram, já em 1965. Muito bem, e aí vai continuar na Constituição de 67, 69, e na Constituição de 88 nós conhecemos toda a estrutura da ação direta de inconstitucionalidade presente lá, né? E também na regulamentação feita aí para as ações aí do controle concentrado. Nós vamos ter 5 grandes ações no Brasil do controle concentrado, né? À luz da Constituição de 88, que é a ADI, a ADC, a ADO, né? A ADI interventiva e a famosa ADPF. Muito bem. Bom, agora, é claro que existem outros controles no Brasil. O Brasil tem controle político de constitucionalidade? Tem um controle, por exemplo, político preventivo, através do poder legislativo, a corrente majoritária vai entender assim, né? Através do poder legislativo com a CCJ da Câmara, CCJ do Senado, faz um controle político preventivo. Tem um exemplo de controle político preventivo. Tá? Outros autores defendem também o veto do presidente da República a projetos de lei como um controle político preventivo. É claro que esse veto pode ser derrubado no Congresso Nacional por maioria absoluta, em votação aberta, à luz do artigo 66 da Constituição, mas alguns autores vão defender também ali a possibilidade de um controle político preventivo. Tá? Bom, nós temos também a possibilidade de controles políticos repressivos, quando já existe lei ou ato normativo no ordenamento, e aí, através do poder legislativo, por exemplo, com a rejeição de medidas provisórias, né, seja pela Câmara ou, se não for pela Câmara, pelo Senado. Seria um controle político repressivo, porque a medida provisória não é lei, vocês sabem disso, mas ela entra no ordenamento com força de lei, ela vincula condutas. Então, a Câmara ou o Senado, quando rejeitam ela, estariam fazendo aí um controle político repressivo. Alguns autores também defendem um controle político repressivo pelo Poder Legislativo com o uso do artigo 49, inciso 5 da Constituição, com a possibilidade aí de o Poder Legislativo, através do Congresso Nacional, sustar atos aí, normativos do Poder Executivo que exorbitem os limites da delegação legislativa. Que exorbitem os limites da delegação legislativa. Tá? O presidente da República faz uma lei delegada, ele exorbita os limites da delegação que foi dada pelo Congresso Nacional, à luz do artigo 68, parágrafo 2º da Constituição, e o Congresso poderia sustar essa lei delegada já em vigor. Aí seria um controle político repressivo aí, por decreto legislativo do Congresso Nacional. Muito bem, são exemplos, né? E nós vamos ter no Brasil, inclusive, a possibilidade, e ela pode muito bem cair na prova, de um controle judicial repressivo. Não, Bernardo, mas antes de existir lei ou ato normativo, um controle judicial repressivo, feito pelo Poder Judiciário. Eu achei que o controle judicial era só repressivo, né? Seja o controle difuso concreto, ou o controle concentrado, por exemplo, via DI, via a DPF. Não, nós temos também um controle judicial preventivo. É muito legal esse controle, cai muito em prova. Quem sabe a prova do MP do Rio pode cobrar, e já cobrou em prova esse controle judicial preventivo. Então, vamos lá. Primeiro, é judicial. Então, tem que ser um órgão do Poder Judiciário a realizar ele. Quem vai realizar? Vai ser o STF. Bacana, vai ser o STF, Bernardo? Vai. Agora, é preventivo.
antes de existir lei ou ato normativo. Então, é no processo de produção da lei. Então, esse controle vai ser feito no STF, mas vai ser feito no processo legislativo, no iter do processo legislativo. Ah, Bernardo, então ele vai ser via ADI, né? Ou ADIM, como queiram? Não, porque não tem lei ainda. Gente, ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo federal ou estadual. Aqui não tem lei, pô. Aqui nós estamos no processo de produção da lei, nós estamos no processo legislativo. Então não pode ser via ADI, não tem lei, nem federal, nem estadual aqui. Se é no processo legislativo, como é que vai ser então? Ora, vai ser no STF, no processo legislativo e via mandado de segurança. Perfeito? O deputado, o senador, percebendo que está tendo visto o processo legislativo, tá? Pode impetrar mandado de segurança para esse vício ser sanado ainda no processo, né? Já no processo legislativo. Perfeito? E para evitar que amanhã venha surgir uma lei inconstitucional por esse vício que ocorreu no processo legislativo. O STF julga esse mandado de segurança, suspende a lesão que está ocorrendo aí, o vício que está ocorrendo no processo legislativo. Mata o mal pela raiz aí, de forma preventiva. Perfeito? Então, ele é via mandado de segurança. Agora, quem pode impetrar esse mandado de segurança? Ora, só os deputados e senadores. São os únicos legitimados a impetrar ICMS. Você que está aí, que vai concorrer ao MP do Rio de Janeiro, não pode. Eu, aqui, também não posso, porque só quem tem legitimidade são os deputados e senadores para impetrar ICMS, para corrigir eventuais vícios no processo legislativo, tá? Seja num projeto de lei ordinário, num projeto de lei complementar, numa PEC, só deputados e senadores. E qual o direito líquido certo que eles vão ter? Já que a MS, né, tem que ter direito líquido certo, não amparado por habeas corpus nem por habeas data. Qual que é o direito líquido certo que eles vão ter? Olha, eles vão ter um direito líquido certo, gente, anote isso, a um devido processo legislativo. Vão ter um direito líquido certo a um devido processo legislativo. Tá? Enquanto participantes do processo legislativo, eles têm direito líquido certo de participar de um processo legislativo devido, rígido, não sacaneado. Perfeito? Ótimo, muito bem. Bom, vamos voltar agora no estudo da regra, da tradição do nosso controle, que é um controle aí, judicial misto, né? Na medida em que nós temos tanto a matriz norte-americana, derivada de Marbury versus Madison, um controle difuso concreto feito por todos os juízes em casos concretos, pela via de exceção e via incidental, mas nós também temos a matriz austríaca, nós copiamos lá a matriz austríaca, né? E temos um controle concentrado no Brasil, via ação, via principal. Então, são os dois grandes controles de matrizes judiciais no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Bom, vamos começar pelo controle difuso concreto, aquele feito por todos os juízes, sempre em casos concretos, pela via de exceção e pela via incidental. No Brasil, nós chamamos de processos aqui subjetivos, né, que também fazem parte do controle de constitucionalidade, porque tem partes, tem lícito, tem contraditório, enfim, é um controle difuso concreto feito por qualquer juiz. Bom, é sempre bom lembrar que esse controle, né, vamos pensar aqui ele na primeira instância, como é que ele funciona na primeira instância? Quem que pode suscitar um incidente de inconstitucionalidade? Ora, quem pode suscitar é o réu, é o autor também da ação, já pode ser diretamente o autor, é um terceiro interveniente, se esse terceiro interveniente participar do processo, ele pode suscitar um incidente de inconstitucionalidade. É o Ministério Público. Tem ações que o Ministério Público participa, para ter uma história cultural, meio ambiente, questões de curatela, né, direitos difusos, coletivos, essas tutelas aí, o Ministério Público participando, ele pode suscitar um incidente de inconstitucionalidade. Perfeito? E mais quem, além desses? Ora, o juiz de ofício. O juiz de ofício, sem ninguém provocar, no controle difuso concreto, ele pode, sim, sem dúvida alguma, suscitar aqui, observar, né? Suscitar não, vou usar o termo correto. Tá? Ele pode observar aqui que existe um incidente de inconstitucionalidade. Uma dúvida se a norma objeto do caso, seja de direito civil, penal, empresarial, tributário, direito de trabalho, enfim, não interessa. Ele pode entender que existe um incidente de inconstitucionalidade, que ninguém provocou, e enfrentar esse incidente. De ofício, o juiz pode fazer isso? Pode. Agora, é sempre bom lembrar que o novo CPC, o CPC de 2015, ele vai dizer categoricamente que se o juiz for enfrentar uma questão aqui, né, de ofício, que não tenha sido suscitada pelas partes, ele vai ter que ouvir as partes antes.
Isso aí é o artigo 10 do novo CPC, né? Em grau algum de jurisdição, o juiz pode enfrentar uma questão de ofício, tá? Sem antes ouvir as partes. Então, é bom lembrar desse artigo 10. Eu até tenho ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego ele aqui para vocês. Aqui, ó. Tá aqui o controle difuso concreto, né? Aqui, ó. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual devo decidir de ofício. Muito bem. Muito cuidado, tá? Bom, uma outra questão bacana de prova aqui é analisar o controle difuso concreto no Brasil nos tribunais. É uma outra questão que pode cair. Por quê? Porque nos tribunais nós temos a famosa cláusula de reserva de plenário, tá? Do artigo 97 da Constituição, chamada de full bank, full court, ou julgamento em bank. Né? O que diz essa cláusula? Diz que nos tribunais brasileiros, só quem pode declarar inconstitucionalidade é o pleno ou o órgão especial e por maioria absoluta de votos. Então, os órgãos fracionários, as turmas ou câmaras, não podem fazer isso. É a famosa, né, fazer o quê? Declarar inconstitucionalidade. Tá? Por quê? Porque está reservado ao plenário, tá? Ou ao órgão especial, ao pleno ou órgão especial do tribunal, por maioria absoluta de votos. Artigo 97 da Constituição. Bom, conforme o ministro Luiz Roberto Barroso, né, essa cláusula de reserva de plenário visa desenvolver o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, para dar maior simbolismo, dificultar a declaração aí de inconstitucionalidade nos tribunais, dizendo, olha, é só o pleno ou órgão especial com maioria absoluta de votos. Turma ou Câmara não pode declarar inconstitucionalidade. E mais, além de não poder declarar inconstitucionalidade, turma ou Câmara também não pode deixar de aplicar a norma por entender que ela é inconstitucional. Porque dá no mesmo, né? Deixar de aplicar a norma por entender que fere um artigo da Constituição, ou por entender, e aí dizendo de forma explícita, né, que é inconstitucional, tá? Não pode porque está lá na súmula vinculante número 10. E é uma caretagem, né, gente? É um outro modo de declarar inconstitucionalidade. Enfim, é um jogo de palavras. Deixar de aplicar a norma por entender que ela é inconstitucional, porque fere artigo da Constituição, porque fere norma constitucional, é a mesma coisa de declarar a inconstitucionalidade, ainda que com outras palavras, né? Nós não somos bobos, está dizendo o Supremo Tribunal Federal. Daí vem aqui, ó, a súmula, está aqui o artigo 97 da Constituição, né? Daí vem a súmula vinculante número 10, aqui, ó. Viola a cláusula de reserva de plenária, decisão de órgão fracionado e tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Perfeito? Pelo amor de Deus, não vai esquecer, pode ser cobrado na prova a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. Bom, uma outra coisa bacana aqui de pensar sobre o procedimento que envolve a cláusula de reserva do plenário é analisar esse procedimento. Tá? Como é que ele funciona? Como é que é isso? Da turma ou Câmara não poder, do pleno ou órgão especial poder declarar a inconstitucionalidade? Como é que funciona isso? Ora, os artigos 948 a 950 do CPC vão trazer a figura aqui do procedimento da cláusula de reserva de plenário. E aí, gente, eu sou obrigado a falar com vocês que existe o quê? Exceção à cláusula de reserva de plenário e ela pode ser cobrada na prova. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 949 vai dizer se o pleno órgão especial do tribunal já enfrentou a questão, ou se o STF, lá em cima, já enfrentou a questão, a própria turma ou Câmara, claro, excepcionalmente, né, uma exceção, pode declarar a inconstitucionalidade da norma lá objeto do caso. Ela já pode estar declarada diretamente. Então, existe exceção à cláusula de reserva do plenário? Sim, existe aqui, ó, tá? No artigo 949, parágrafo único. Aqui, ó. Então, o procedimento está aqui, vou deixar com vocês, tá? Nessa perspectiva aí dessa nova prova do MP, pode aparecer o procedimento, aí, arguído, em controle difuso, a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou Câmara a qual competiu o conhecimento do processo. Se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento, porque não tem incidente, né? Porém, se for acolhido, se existe um incidente de inconstitucionalidade, a turma ou Câmara não pode enfrentar, aí tem que submeter esse incidente ao pleno ou órgão especial do tribunal, tá? Então, o incidente, ou seja, a norma jurídica lá do caso concreto, vai
para o pleno órgão especial para que ele diga se ela é inconstitucional ou não, mesmo porque ele que pode dizer, né? É o que nós chamamos de cisão funcional horizontal, é uma cisão de funções, o caso concreto, né? Está lá com a turma ou câmara, e a norma jurídica, em tese, vai lá para o pleno órgão especial do tribunal, aí, ó, cisão funcional horizontal. Horizontal, porque é dentro do mesmo tribunal, né? E aí, o pleno órgão especial julga sobre a norma jurídica e depois a turma ou câmara julga o caso. Muito bem. Agora, existe exceção à cláusula de reserva de plenário? É o parágrafo único do artigo 949, aqui, ó, vou passar para vocês, aqui, ó. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Ou seja, o próprio órgão fracionário já pode diretamente declarar a inconstitucionalidade, né? A turma ou câmara que já pode diretamente fazer isso. Muito bem. Bom, aqui tem uma observaçãozinha bacana que pode aparecer na prova, já apareceu na prova do Ministério Público Federal, para procurador da República, por 2 oportunidades, inclusive. Tá? Eu preparando, né, o pessoal, inclusive nós acertamos essa questão em provas já do MPF, há uns anos atrás aí, que é o seguinte: pensando no Supremo Tribunal Federal, no controle difuso concreto no Supremo Tribunal Federal. Ora, a exceção que existe do artigo 949, no seu parágrafo único, aí, né, o parágrafo único 949, claro que é aplicado ao Supremo Tribunal Federal. Se o pleno do STF já enfrentou a questão, a primeira turma ou a segunda turma, tá, já podem diretamente declarar inconstitucionalidade. Isso é muito tranquilo, né? Enfim, a exceção que existe para os outros tribunais pátrios, tá? TRF, TJs, né? Enfim, existe para o STF também, óbvio. Tá? Bom, agora, existe uma outra possibilidade no STF, uma outra exceção no STF, em que a primeira turma ou a segunda turma, no STF só tem 2 turmas, né? Com 5 membros cada uma, já podem diretamente declarar inconstitucionalidade. Qual é a outra exceção? Olha, será na situação, ou em grau aqui, como queiram para falar bonitinho, né, de recurso extraordinário. Ora, no âmbito do recurso extraordinário, tá, nós temos toda uma sistemática da repercussão geral, né, tem todo um plenário virtual hoje também. Enfim, no âmbito, que aí fica para o estudo do processo civil de vocês, né, mas no âmbito do recurso extraordinário, desde 2010, por uma interpretação do regimento do STF, a primeira turma ou segunda turma, em recurso extraordinário, já podem diretamente declarar inconstitucionalidade no caso concreto, tá, que envolve o recurso. Muito bem, não precisa submeter ao pleno do STF, né? Você lembrando que o STF só tem pleno, né? Só tem plenário, não tem órgão especial, porque nem precisa, são só 11, né? Enfim, então, desde 2010, existe essa outra possibilidade, tá? Em grau de recurso extraordinário. Muito legal, por uma interpretação do regimento aí, desde 2010, desde a época lá da ministra Ellen Grace. Muito bem. Bom, uma outra questão bacana aqui é no controle difuso concreto no Brasil, que pode cair em prova, são os efeitos, né? Ora, qual que é a regra do controle difuso concreto? A regra seja do juiz, seja um tribunal de segundo grau, por exemplo, um TJ, um TRF, seja lá no STF, os efeitos são interpartes extunc interpartes, ou seja, a decisão é uma decisão que envolve um caso concreto, né? É uma questão pela via da exceção, pela via incidental, né? Então, nós estamos diante de um case, um caso concreto, então a decisão é uma decisão retroativa para as partes. Agora, aqui nós temos um problema, né? Sobretudo no STF, porque já pensou, o STF declara a inconstitucionalidade de uma norma no caso concreto e vale só para o caso? Pensa numa norma tributária, por exemplo. Olha que complicação. E aí, como resolver isso? Ora, existem saídas tradicionais, que é a atuação do Senado, é o artigo 52, inciso 10 da Constituição, compete privativamente ao Senado suspender a execução de lei declarada inconstitucional em todo em parte pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? E a outra saída é a súmula vinculante, né, do 103A da Constituição, parágrafos 1º, 2º, 3º, perfeito?
essa outra saída, né? O objeto de uma súmula vinculante é a validade, eficácia ou interpretação de normas jurídicas do ordenamento. Tá? E aí tem os requisitos lá da súmula vinculante, né? Precisamos de 8 ministros para editar uma súmula vinculante, precisa de reiteradas decisões, desculpem, né? Reiteradas decisões sobre matéria objeto da súmula. Então tem um requisito formal, 8 ministros, que é 2/3 de 11, né? Das 7.666, nós vamos falar que é 8. Tá? Óbvio, né? Matemática, vira 8. Tá? Requisito material. Então, formal é 8 ministros, para ter uma súmula vinculante. Material, reiteradas decisões sobre matéria objeto da súmula. Tem que ter uma multiplicação de questões idênticas. Aí o outro requisito material é a controvérsia, a demonstração de controvérsia no Poder Judiciário ou entre o Poder Judiciário e o Executivo, que seja causando insegurança jurídica e que faça com que haja necessidade de uma súmula vinculante. E aí o Supremo pode editar uma súmula vinculante. Tá? Essa súmula vinculante ela vai vincular os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública federal, estadual e municipal. Ela não vai vincular o poder legislativo na função típica legislativa. Porque, pelo amor de Deus, o legislador não pode ficar fossilizado. Né? Ele pode fazer uma lei que peita, que contraria uma súmula vinculante. Tanto é que a própria lei da súmula vinculante, a 11.417, antiga, né, de 2006, hoje tem um CPC de 2015 também, tá? Mas a própria lei vai lá dizer que se o legislador, na função típica legislativa, fizer uma lei que contraria a súmula vinculante, o Supremo tem que voltar lá e ou revisar ou cancelar a súmula vinculante que ele que ele produziu, né? Interessante isso, ou revisar ou cancelar. Muito bem. Agora, uma outra questão bacana aqui do controle do fuso concreto é o seguinte, que essa atuação do Senado atualmente está em xeque, relativizada, tá? Ela está posta em questão aqui. Bernardo? Por quê? Olha, porque desde 2017, através das ADIs 3406 e 3470, de novembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, tá, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei federal, a Lei 9.055, de 95, no curso de ADIs, a ADI 3406 e a ADI 3470, que envolvia uma lei estadual inclusive do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, sobre um tema, né, que é o tema do amianto, e o Supremo declara incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei federal no curso de ADIs que envolvia uma lei estadual aí do Rio de Janeiro, e é uma declaração incidental de inconstitucionalidade, ainda que no curso de ADIs, envolvendo uma lei estadual, que tinha como objeto uma lei estadual do Rio de Janeiro. E aí, nessa decisão, que vai estar no informativo 886 do Supremo Tribunal Federal, o Supremo adota uma tese, tá, que é a tese da mutação constitucional no artigo 52, inciso 10. É interessante que o ministro Gilmar Mendes já tinha tentado essa tese anteriormente, no HC 82.959, a partir da reclamação 4335 de 2007. E aí, em 2017, ele volta à carga de novo. E em 2017, nas ADIs 3406 e 3470, o ministro Gilmar Mendes consegue, até que enfim, né, para ele, a adoção pelo Supremo, pela corrente majoritária, da mutação constitucional no 52, inciso 10. Ou seja, o texto ia continuar o mesmo, né, compete ao Senado suspender lei declarada inconstitucional no controle de fuso concreto lá pelo STF, mas o Senado suspende por resolução, né, sempre bom lembrar isso, pode cair, como é que o Senado suspende por resolução, né, dele. Não é por lei, não é por decreto legislativo, é por resolução. Mas esse texto ia continuar o mesmo, porém ele ia ser reinterpretado. Competiria ao Senado, a partir dessa mutação constitucional, apenas dar publicidade às decisões do STF. O STF já podia tomar a decisão erga omnes e vinculante diretamente, sem precisar do Senado, sem precisar da atuação do Senado. Então, isso está no informativo 886 do Supremo de 2017. Perfeito? Alguns autores de processo civil, alguns amigos, inclusive, né, e eu comento isso no meu livro, no meu curso de Direito Constitucional, que você tem que ter, está na 13ª edição, né, falaram que a decisão ela se aproximou muito mais da ideia de uma transcendência dos motivos determinantes do que propriamente uma mutação constitucional. Até tem muito sentido isso, porque o Supremo já tinha decidido na Lei 39, 37, em agosto, em relação a uma lei de São Paulo, de forma equivalente, perfeito? A isso que ele decide novamente em novembro, nas ADIs 3406, 3470, envolvendo lei do Rio de Janeiro. Enfim, até tem um sentido para a ideia de transcendência dos motivos determinantes, sim. Ou seja, os motivos que determinaram a inconstitucionalidade
na ADI lá de agosto transcenderam e alcançaram as ADIs de novembro, né? Mas fato é que tem até um sentido para isso, mas o que, na verdade, o Supremo adota está no informativo, você vai fazer prova de concurso, tem que seguir o informativo, não tem jeito, né? O que o Supremo adota aqui é, sim, uma mutação constitucional no 5210. Perfeito? Vamos ver se isso vai continuar para frente, né? Pode ser que o Supremo volte atrás, mas até agora não, né? E nós estamos já praticamente aí no final de 2021, entrando em 2022, então, por enquanto, as decisões aí da DEI 3406 e 3470, que estão no informativo, vale a pena você dar uma olhada, 886, ainda estão aí nesse sentido de colocar em xeque a atuação do Senado, de relativizar, pelo menos aqui, essa atuação do Senado, afastando ela e permitindo que o Supremo já tome decisões, aí vai depender do caso, né, e da atuação e da decisão do STF, com efeito erga omnes e vinculante, sem necessidade da atuação do Senado. Enfim, é um tema ainda que vai gerar muita controvérsia, já gerou aí há uns anos atrás, desde a reclamação 4335 de 2007, e vai continuar gerando controvérsia aí por muitos anos no Supremo Tribunal Federal. Eu mesmo sou um autor que não concordo com isso, né, com esse tipo de mutação constitucional. Eu entendo que é uma mutação inconstitucional isso, mas aí é só a minha opinião. Fica aí para uma discussão, para um debate posterior nosso aí, em algum curso que você for assistir às minhas aulas. Bom, ou no meu livro também, pela editora Juspod, minha 13ª edição, que eu comento isso lá. Muito bem. Bom, temos ainda só mais um ponto bacana aqui para pensar, que é o seguinte: cuidado, porque a decisão, então, do controle de fluxo concreto é uma decisão ex tunc inter partes, mas então nós podemos ter exceções. Né? Acabei de mostrar que nós podemos ter decisões erga omnes e de cunho vinculante aqui, mesmo no controle do fluxo concreto. Perfeito? Eu mesmo cito isso no meu livro, como eu acabei de citar aqui agora, né, derivado do informativo 886, e de outras situações também que podem trazer decisões com efeito erga omnes e vinculante, ainda que derivadas de aí, uma perspectiva de controle do fluxo concreto. Bom, e uma outra exceção que pode aparecer aqui, a essa regra do ex tunc inter partes, é no que tange ao ex tunc, no que tange à perspectiva temporal. Porque a regra é, no controle do fluxo concreto, que a decisão seja ex tunc, seja retroativa, né? E a decisão pode ser ex nunc, tá, para o futuro, de forma prospectiva, ou modulada, ou manipulada, na ideia de manipulação, de modulação de efeitos. Isso pode ocorrer no controle de fluxo concreto, igual ocorre no controle concentrado, numa ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Aí vale a pena dar uma olhada no artigo 27 da Lei 9868, de 99. Resposta: sim. Podemos ter no controle de fluxo concreto decisões excepcionalmente com efeito ex nunc ou moduladas. É possível modulação de efeitos em decisão de controle difuso concreto. O Supremo vem entendendo assim desde 2004. Então, já tem um tempo aí, desde do recurso aí, extraordinário 197.917, lá de 2004. O famoso caso Mira de mirar mesmo, né? Estrela, enfim, o que tem no céu, né? E desde esse caso, o Supremo vem entendendo que é possível modulação de efeitos, decisão ex nunc ou modulada, tá? Em sede de controle do fluxo concreto. Isso pode aparecer na sua prova. Muito bem. Bom, na sequência nossa, vamos só fazer referência aqui a questões bacanas do controle concentrado no Brasil. Então, a DI, por exemplo, que é muito provável aparecer na prova sobre ação direta de inconstitucionalidade? Ora, o objeto. Sempre é possível cair em objeto, né? O objeto é lei ou ato normativo federal ou estadual. E aí tem aquelas velhas questões possíveis aqui. Tá? Quando que cabe a DI em relação à lei ou ato normativo federal
ou estadual? Ora, nós temos várias aqui possibilidades muito bacanas que é interessante de nós observarmos essas possibilidades. Quais são? Vamos ver? Eu peguei aqui um quadrinho aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Da ADI. Olha que bacana. A ADI que surgiu lá, né, com a emenda constitucional 16 em 1965. Muito bem. Vamos lá, vamos ver. E aí a gente vai encerrando já esse tema, né, com o objeto da ADI. Olha aí, ó, segundo o STF, cabe a ADI contra as espécies normativas primárias, do artigo 59. Não cabe a ADI contra emenda constitucional. Claro, a emenda constitucional não pode vir cláusula pétrea, né? Contra a lei complementar, contra a lei ordinária, contra a lei delegada, contra a medida provisória, ainda que seja um ato provisório, né? Óbvio que pode caber a ADI contra decretos legislativos e resoluções aí do Poder Legislativo, contra resoluções ou deliberações administrativas de tribunais. Uma deliberação administrativa de um tribunal pode ser objeto de ADI? Pode. Tá? Resoluções do CNJ, do CNMP, Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público. Resoluções, por exemplo, do TSE, tá? Muito comum. Regimento interno de tribunais, atos estatais de conteúdo derogatório, né? Resoluções administrativas, normativas que incidem sobre atos normativos. Tá? São atos aí do Poder Executivo com força normativa. Por exemplo, o Supremo já reconheceu a ADI contra a portaria do Ministério do Trabalho, lá em 2004. Resolução do antigo Conselho Interministerial de Preço. O Supremo já reconheceu, né, há muitos anos atrás, a DI número 8. Decretos autônomos, aqueles decretos que não vêm dar fiel execução às leis. Aqueles decretos autônomos, lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição. Também contra tratados internacionais. Todos os modos que o tratado entra no ordenamento cabe a ADI. Se ele entra como norma constitucional, que é Tratado Internacional de Direitos Humanos, que passa pelo procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, entra como norma constitucional, comentei no bloco passado com vocês, cabe ADI contra ele. Se ele entra como norma supralegal, né, que é Tratado Internacional de Direitos Humanos, que não passa pelo procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, né, aprovado em 2 turnos, 2 casas com 3/5 votos, ele entra como norma supralegal, que está abaixo da norma constitucional, né, o ministro Gilmar Mendes, é isso? Lá em 2008, a famosa norma supralegal de Tratado de Direitos Humanos, e também o Tratado Internacional, que não é de Direitos Humanos, que aí entra como lei ordinária no ordenamento. Qualquer um, como lei ordinária, como norma supralegal, ou como norma constitucional equivalente à emenda constitucional, cabe ADI contra. Cabe ADI também contra decretos do presidente da República de promulgação dos tratados. Cabe ADI contra a lei distrital no exercício da competência estadual do DF. O DF atua como Estado, se Estado fosse, como se o município fosse. No exercício da competência estadual do DF, cabe ADI. Cabe ADI contra a recomendação de tribunal que fixa a competência do Justiça do Trabalho para autorizar o trabalho de crianças e adolescentes em eventos de natureza artística. Estou apostando nesse tema na prova. Aqui, gente, foi uma recomendação do Tribunal de Justiça de São Paulo, junto com o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, e aí veio também o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo, e fizeram uma recomendação, dizendo, olha, a questão que envolve trabalho de crianças e adolescentes, eventos de natureza artística, quem vai observar isso aí, analisar, apreciar, a competência aqui é da Justiça do Trabalho, não é do juiz da vara de infância e juventude. E aí foi feita uma recomendação. E aí foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade contra a recomendação. E aí todo mundo achava, recomendação não é objeto de ADI. Pois é, o Supremo diz sim, porque é um ato de natureza cogente, que tem um caráter aqui primário, que vincula condutas, os juízes do trabalho e os juízes de direito vão seguir, sob pena de serem punidos pelos seus tribunais. Então, por incrível que pareça, recomendação de tribunal foi objeto de ADI. E, por último, ali, a lei orçamentária. Né? Bom, além desses casos, também tem as situações que não cabe ADI, que podem aparecer na prova, né? Vamos ver as situações que não cabe ADI. Não cabe ADI contra a norma constitucional originária, né? Toda norma que nasceu dia 5/10/88 não pode ser objeto de ADI.
Tá? O Brasil não adota a teoria de um jurista alemão muito famoso, chamado Otto Barhoff. O Otto Barhoff defendia que existiriam normas constitucionais originárias e inconstitucionais. O Brasil não adota essa teoria, né? Mesmo porque, para o STF, não existe hierarquia entre normas constitucionais. E aí, o Brasil, claro, adota a teoria de que existem normas, é possível existirem normas constitucionais derivadas inconstitucionais. Tanto que cabe daí contra a emenda constitucional ou contra o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que passar pelo mesmo procedimento lá da emenda constitucional e entrar como norma constitucional. Então, cabe daí contra a norma constitucional. Não cabe daí contra a norma constitucional originária, que nasceu dia 5 de 10 de 88. Não cabe daí contra leis ou atos normativos anteriores à Constituição. Então, se a lei é de 1982, 1984, 1985, não cabe daí. Tá? Cabe controle difuso concreto, óbvio, né? E cabe controle concentrado via DPF. A DPF também é controle concentrado, né? Não dá tempo de a gente trabalhar aqui também com a DPF, quem dera, né? Eu sugiro você ir lá no meu curso de Direito Constitucional, tem mais de 30 páginas lá sobre a DPF, tá? Mas cabe a DPF contra leis anteriores à Constituição. Então, cabe controle concentrado. Cabe controle concentrado contra leis anteriores à Constituição? Cabe. A resposta não prova é que sim. Tá? Não cabe DI, que é uma ação do controle concentrado. Mas não tem só a DI no controle concentrado. Tem outras ações, são 5 ações. A DPF é uma delas. E cabe a DPF. Não cabe DI contra lei ou ato normativo já revogado. Contra decretos regulamentares, né, do artigo 84, inciso 4 da Constituição, aqueles decretos que vêm da fiel execução às leis. Quanto a respostas do TSE, é interessante que cabe daí quanto a resolução do TSE, mas não cabe quanto a resposta do TSE. Olha que interessante. Quanto a lei municipal, não cabe daí. Bernardo, então o que cabe? Cabe controle difuso concreto, é óbvio. Mais de 5.500 municípios. Vocês acham que é ter cheque em branco para prefeito e vereador? O Brasil ia virar um caos, né? Então, cabe controle difuso concreto quanto à lei municipal e cabe controle concentrado, só que via DPF. Muito fácil isso, inclusive. E a lei municipal é sempre bom lembrar, né? Se a lei municipal contrariar a Constituição estadual, aí cabe a DI. É a famosa DI estadual, chamada de representação de inconstitucionalidade estadual. Tá? Que quem vai julgar é o TJ do Estado. No caso do Rio de Janeiro, o TJ do Rio de Janeiro. Né? E mesmo se for um caso aqui, tá? De lei municipal, em face norma da Constituição estadual de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Nós vamos ter norma aí da Constituição estadual, tá? Que foi reproduzida por obrigatoriedade. É norma da Constituição Federal, falando de forma correta, tá? Norma da Constituição Federal, que vai ser reproduzida de forma obrigatória na Constituição estadual. Tá? Então, mesmo nesse caso, em que a norma que está na Constituição estadual é uma norma de reprodução obrigatória lá da Constituição Federal, cabe a DI estadual, ou o nome mais bonito, né? Representação de inconstitucionalidade estadual, a ser feito pelo TJ. Ser realizado esse controle pelo TJ do Estado. Perfeito? No Rio de Janeiro, óbvio, né? Que nós temos esse controle. Não cabe daí contra a Convenção Coletiva de Trabalho, pode cair isso na prova. Não cabe daí contratos normativos privados, um contrato, por exemplo, o mais vultuoso que ele seja, ele faz lei entre as partes, né, gente? Não cabe daí contra a lei distrital no exercício de competência municipal do DF. Quando o DF age como se o município fosse, né? Quantas súmulas aí, incluindo as súmulas vinculantes. Quando ocorrer conflito entre a ementa de uma lei e o conteúdo dela, um problema de técnica legislativa, não é um problema de ADI. Tá? Leis declaradas inconstitucionais de decisão definitiva do STF, que tinham sido suspensas por resolução do Senado, naquela atuação do Senado, né, que está em xeque hoje, mas que nós temos, sim, várias leis que o Senado suspendeu por resolução dele. Né? E leis temporárias após o termo de vigência das leis temporárias. Também não cabe ação direta de inconstitucionalidade. Muito bem. O último ponto aqui bacana que eu quero falar com vocês é o tema dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade. Os efeitos da DI têm muita chance de cair. Tá? Eu vou dividir aqui em blocos e vou falar dos efeitos da DI e do nosso último tema, que é o tema do Poder Legislativo, tá? Daqui a pouquinho